Boa tarde, pessoal. Francisco Melo, servo de Deus. Hoje é dia 30/1 de 2018. Mais um dia aí que Deus permite que eu estivesse nesta terra, procurando sempre fazer aquilo que é correto, aquilo que é agradável diante de Deus. Hoje estou com um discurso bacana, né, para falar algumas coisas sobre Deus. Levando sempre o meu azul aqui, pessoal. Veja bem, o meu azul, né, que significa o céu de Deus, né, no caso, o céu de Deus, as cores do céu. E o branco também, quer dizer santidade ao Senhor, né? Então, levando sempre isso. Também, né, aproveitando, né, deixando claro que meu produto da ocasião, sempre, né, por enquanto, o meu produto, a minha marca, que eu tô sempre vendido, caneta social R$ 2. Com R$ 2 a pessoa faz a diferença e aí já me ajuda, pessoal. Vamos lá, vamos falar um pouco de política. Amanhã, dia 31/1 de 2018, eu completo 35 anos de idade. Graças ao meu Deus, eu sou grato a tudo que Ele fez por mim, tudo que Ele faz todos os dias. Sempre deixando claro que eu tenho vivido e procurado agradar ao meu Deus, né? Da minha forma, do meu jeito, enfim, da forma que eu acredito no meu Deus. Vamos falar de política hoje, pessoal. A gente sabe que a política no Brasil está em decadência, está complicado, né? A gente tem que ver os interesses das coisas, da mídia, do que é propagado, enfim, de uma série de coisas. Acima de tudo, ter a consciência que política não é brincadeira. Já passou o tempo da piada, do pessoal brincar com voto, de alguns jargões aí. É hora da gente colocar o pé na estrada e entender o propósito de Deus, né? Porque certamente Deus ainda conta com o povo que ainda acredita na política, ainda acredita que é possível mudar. Obviamente, quem está no poder, ele não quer soltar, né? Isso é normal do ser humano, dele se agarrar ao cargo e não querer se soltar. Mas é necessário que a população, de certa forma, atribua e faça a diferença nas urnas, né? Procure sondar o seu candidato, você que tem acesso à internet principalmente, pesquise sobre ele. A gente sabe que ainda estamos na Terra e quando estivermos na Terra a gente tem que pesquisar e fazer o mínimo, fazer o máximo possível para saber a conduta do ser humano. Eu volto a falar que a pessoa que tem uma unha de Deus, tem algo de Deus, ele faz a diferença. A pessoa ela pode votar em todos os cargos que tem, do presidente da República, senadores, deputado estadual. Mas se tiver uma pessoa, estou falando uma, tá? Com caráter de Deus, quando tiver o Senhor realmente como principal objetivo, ele jamais vai se curvar, né? Lógico, obviamente é fácil para quem está de fora dar um discurso desse, porque ali dentro talvez o negócio é diferente. Mas ele tem que partir do princípio, Deus é santo, por que eu vou me corromper? Né? Um presidente da República, no meu ponto de vista, antes dele dar um parecer, antes dele passar qualquer tipo de informação, antes dele vetar ou autorizar alguma coisa, ele tem que consultar a Deus. Né? Ele tem sua equipe de ministros, tem os deputados, enfim. Mas a pessoa que anda com Deus realmente, ele faz a diferença. Estou falando nisso não para auto me promover, mas deixando claro que quando a pessoa serve a Deus verdadeiramente, ele vai procurar fazer aquilo que é correto, tá? Então eu me coloco nessa condição de buscar, de entender que Deus é santo e o nome de Deus é precioso para mim. Mas então o nome de Deus é precioso para você, você vai deixar tudo. Não, tem que ter leis rígidas e fiscalizar as leis. Leis, na verdade, tem, mas temos que fiscalizar mais. Temos que cuidar mais do nosso país, né? Tem muito o que se fazer aqui, pessoal. Principalmente aqui no meu estado, aqui onde eu moro, no estado de São Paulo, tem linhas de metrô para terminar. Nós temos aí um monte de lugares, aí, as comunidades que precisam de ser regularizadas, né? Nós temos um déficit grande aí na habitação, né? Nós temos vários problemas aí com crack, então tem muita coisa. O parlamentar realmente que quer entrar na vida pública, ele tem que levar isso a sério, porque é cuidar de pessoas, pessoal. Você, às vezes, vai numa denominação, é aberta uma porta de emprego para você, mas quem recebe a bênção é o empresário que te empregou. Claro, sempre é glorificado o nome do Senhor. E você que recebe muitas vezes oferta, alguma coisa, tente pensar em algo, as pessoas que estão ao seu redor, para ver se elas precisam de uma cesta básica, para ver se ela precisa de uma ajuda médica. É assim que funciona, pessoal, não tem mistério. O que não pode é a pessoa se camuflar, pegando dinheiro, guardando e esquecendo
principal objetivo, que é cuidar de pessoas, né? Quando a gente fala em cuidar de pessoas, é olhar todas as classes. Não estou aqui falando que é o pai dos pobres, não, não tem essa pai dos pobres. É o servo de Deus que olha para todos os lados. Ele vai olhar para o político, para o rico, para o pobre, para todos, pessoal. O rico ele tem que ser rico para ajudar o próximo, pois ele tem que ser bem sucedido quando ele abre uma porta de emprego. O pobre, como eu tenho falado no vídeo anterior, ele tem que almejar cargos maiores, tem que haver transparências aí nas empresas na hora de contratação. Então é assim que funciona, não tem segredo, lógico que está tudo enraizado, tem uma série de coisas aí e a gente precisa limpar. Então por isso que você tem que se conscientizar, pessoal, do seu voto, né? Talvez você fale, não faz a diferença, faz sim. Eu deixo claro que existe um abismo grande, por exemplo, eu estou usando a internet agora, dificilmente o vídeo ele tem audiência. Se fosse sobre piada, se fosse sobre sacanagem, se fosse qualquer outra coisa, o vídeo ele tem audiência. Mas como é para Deus, é algo sério, dificilmente tem audiência. É o que eu tenho falado, né, pessoal? Quanto mais a pessoa fala a verdade, a mentira está tão imperativa que a verdade ela se esconde. Mas eu deixo bem claro que eu vivo para Deus. Você que assista, ainda que seja um minuto, como eu tenho falado, glorificado é o nome do Senhor. Já faz a diferença. Você que acredita no meu trabalho, como eu falei, vendendo as canetas, já faz a diferença. São mais de 150 vídeos que eu procuro fazer baseado no Senhor, baseado naquilo que o Senhor me coloca, tá? Então estou falando de democracia sim, porque eu pretendo almejar cargo público sim e defender o nome do Senhor, né? Quando eu falo defender o nome do Senhor é fazer aquilo que é certo, né? É fazer aquilo que é correto, acima de tudo falar, eu estou aqui porque o Senhor me permitiu. Obviamente o Senhor já conta comigo. Agora tem outras etapas, né, para eu poder chegar ao determinado lugar. Um certo momento eu coloquei um vídeo Sul é meu país, a gente tem que expressar essas opiniões e não está alienado às coisas, tá, pessoal? Então a gente não vai se esconder numa fé e esquecer das coisas básicas do ser humano, né, como habitação, como alimentação, né, como cuidar do próximo. É assim que funciona. Poxa, mas a pessoa rica tem que ser triturada. De maneira alguma, o rico ele tem que continuar sendo rico, lógico, uma riqueza adquirida com sacrifício e com esforço, sim, é bem-vindo, bilionário, enfim, é assim que funciona, não tem segredo. E é desse jeito que funciona, muitas vezes o poder privado ele tem ajudado muito a política local. Tá, pessoal? Nós vivemos numa democracia onde a maioria tem que prevalecer. Às vezes a gente fica venerando, fica admirando outras nações, mas dificilmente tem essa oportunidade de democracia, né? Às vezes a pessoa desce a lenha no Brasil, lógico que tem gente que faz por merecer de estar nessa questão, mas tem gente que desce a lenha no país e nem sabe como é que funciona lá fora, pessoal. Se a gente tem a liberdade muitas vezes de postar um vídeo aqui no YouTube, tranquilo, é para protestar. Agora tem gente que extrapola, que faz piadinha com coisas erradas e aí acaba censurando e a pessoa acaba até mesmo fica questionando, poxa, mas por quê? Porque você acaba pegando pesado. Por exemplo, libera uma música, aí você começa a fazer apologia à sexualidade e aí você não quer que seja mais rígido as leis? São assim que funciona, pessoal. Tá? Então não pode ter nem aquela muito e nem o baixo, tem aquele moderado, é o médio, para você poder chegar num acordo, para você governar para todos. Você não pode se isolar do mundo. Se você for eleito, meu amigo, é para todos. A maioria te escolheu para colocar lá e você tem que representá-los, tá? Então estou gravando esse vídeo justamente porque posteriormente ele fica salvo. Lógico, se o YouTube não remover, não tiver alguma coisa, mas ele vai ficar salvo. Poxa, mas o que é que o Francisco quer com isso? Eu sei dos meus objetivos na Terra, eu tenho deixado claro que cada passo é para Deus. E sempre vou glorificar o nome do Senhor, partindo do seguinte princípio, pessoal: se eu sou um servo de Deus, por que entrar na corrupção? Partindo do seguinte princípio, nós temos que ter respeito ao próximo e ajudar as pessoas que precisam. E assim vai, pessoal. Não tem essa questão de eu não posso. Se você pode ajudar, ajude. Ajude não financeiro talvez, mas com um prato de comida, com a cesta básica, tá? Não fica ajudando com dinheiro que é complicado. Como eu tenho mostrado aqui os produtos, é sério, eu vendo os produtos a R$ 2 aí. Mas dificilmente tem venda, mas eu glorifico o nome de Deus que tem dado oportunidade de eu me expressar, de eu andar por aí. Eu tenho agradecido ao YouTube pela oportunidade e os vídeos são sobre protestos.
protesta de uma maneira sadia, não é quebrando tudo por aí. E dificilmente, como eu tenho falado, ele tem audiência. Mas acima de tudo, glorificar o nome do Senhor, do meu Deus, único que é vivo, e sempre pode contar comigo para tudo, no que diz respeito à palavra dele. Quando eu falo tudo, é ouvir a voz de Deus, deixando claro que eu sempre vou procurar fazer aquilo que é correto dentro das minhas condições. Tá? Não adianta o governo ou o prefeito, qualquer outra coisa, oprimir, né, jogar a população, muitas vezes excluir a população e falar, se vira aí. Não é assim que funciona. É obrigação do governo fiscalizar isso. Quem está precisando de moradia, quem está precisando de auxílio aluguel, quem está passando fome, quem está desempregado. O governo, o prefeito, a política é para isso. Se fosse assim, deixava sem comando. Tá? Então, vocês serão cobrados, meus amigos. Enquanto não são cobrados, você, eleitor, você faz a diferença e fiscaliza. E pode contar comigo para fiscalizar aquilo que é correto. Não adianta muitas vezes você ficar em cima do muro e falar, poxa, o prefeito não faz nada, e não procura fazer nada para melhorar. Então você tem que ter essa consciência, tem que ser mais responsável na hora de votar e na hora de ler alguma coisa. Não adianta se distrair com umas coisas. O entretenimento, tranquilo, mas acima de tudo ter a consciência que não é tempo mais de brincar, de fazer piadinha, é tempo de lutar e sempre buscar o Senhor. Você continue buscando aí o seu Deus, eu vou continuar acreditando no Deus Santo, único, que sempre vai certamente fazer aquilo que é bom e é agradável. Tá? Então eu conto e sempre acredito no meu único Deus, deixando claro que eu não me limito à religião, não me limito ao passado e vou sempre entender a voz do Senhor para fazer aquilo que está no coração dele. Siga-me, francisco.euro@gmail.com. Você pode me seguir, tá bom? Muito obrigado, uma boa tarde.